Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. O TN1 abre com um sequestro de um menino de 11 anos em Baixo Guandu, noroeste do estado. Olha aí as imagens, gente. A criança saiu para comprar pipoca e desapareceu. Essas imagens mostram a caminhonete que teria levado a criança. Vamos chamar a repórter Vanusa Santana, que apurou tudo e conta esse caso pra gente. Boa tarde, Vanusa. Ei, George, muito boa tarde para vocês aí no estúdio, boa tarde aos amigos do TN que nos acompanham de casa. Uma história cercada de mistérios, viu? E assim, foi um drama muito grande para essa família que mora no bairro São José, em Baixo Guandu. O filho deles, um menino de 11 anos, foi sequestrado quando estava bem pertinho de casa ali, estava indo a uma mercearia para comprar milho de pipoca e ali ele foi sequestrado, passou cerca de 5 horas em poder do sequestrador. Ele acabou liberado depois desse período aí em um município vizinho, em Colatina, em um posto de combustíveis, mas até a liberação dele, a família passou por um drama muito grande. A gente apurou um pouquinho essa história, né, produzi uma reportagem que vocês aí de casa acompanham agora. O menino de 11 anos chora emocionado no colo do pai. Graças a Deus. Ele foi libertado depois de permanecer em cativeiro por cerca de 5 horas. O garoto foi sequestrado perto de casa, no bairro São José, em Baixo Guandu, região norte do estado. O garoto saiu na tarde de sábado com o consentimento dos pais. Ele iria até uma mercearia bem próxima de casa para comprar milho de pipoca. Entretanto, ele não teria chegado ao local. A mãe em casa começou a se preocupar porque o menino estava demorando. Ela resolveu então ir ao local. No caminho, ela se deparou com o chinelo do filho no asfalto. E uma outra informação surpreendeu a mãe dele. O filho teria sido visto dentro de uma caminhonete branca. Câmeras de segurança registraram a caminhonete branca circulando por várias ruas em Baixo Guandu e também em municípios vizinhos. O sequestrador passou a ligar para os pais do garoto para pedir resgate. A polícia foi chamada, mas após 5 horas em poder do sequestrador, o garoto foi libertado em um posto de combustíveis em Colatina, município vizinho a Baixo Guandu. Graças a Deus. Pois é, né? Como eu disse no início, esse caso é marcado por alguns mistérios, são questionamentos que precisam ser respondidos. Em depoimento, o pai da criança disse que pode ter a ver com uma câmera que ele ajudava, uma câmera fotográfica que ele ajudava a vender, a comercializar. Inclusive, o pai da criança teria marcado um encontro com uma suposta compradora, só que essa compradora não apareceu. Então, nesse intervalo, os sequestradores começaram a ligar para a família, pedindo como resgate a câmera que o pai dessa criança estaria ajudando a um amigo a comercializar, a vender. Então, ainda precisa ser confirmado se realmente a pessoa que sequestrou essa criança teria algum tipo de ligação ou, de repente, esse sequestrador teria visto o anúncio dessa câmera, né? Porque o pai dessa criança acabou aí divulgando em grupos de WhatsApp, né, a fotografia da câmera. Então, a polícia de Baixo Guandu está investigando realmente se teria ligação, né, o sequestro desse menino de 11 anos aí que passou momentos difíceis. Inclusive, ontem eu conversei, né, mandei mensagens para a mãe dessa criança, que, é claro, muito abalada. Ela preferiu não gravar entrevista com a gente, nem mandar vídeo. Ela disse que o filho fisicamente está bem, mas está muito abalado psicologicamente, porque o sequestrador teria feito bastantes ameaças a essa criança. Você imagina o pavor que esse menino de 11 anos passou, Bruna e George, com uma pessoa ali fazendo ameaças, uma criança realmente. E pelo vídeo que a gente vê aí, ele chora compulsivamente no colo do pai. Então foram momentos muito difíceis. A polícia também de Baixo Guandu investiga as placas desse carro aí, dessa caminhonete que teria sido usada pelo sequestrador, justamente
para raptar essa criança, né, esse menino de 11 anos. As primeiras informações dão conta, inclusive, de que esse veículo não seria ali do município de Baixo Guandu, seria de um município vizinho ou de Vitória também, chegou essa informação, mas nada disso foi confirmado pela Polícia Civil. A gente entrou, inclusive, em contato, pedimos nota justamente para atualizar para vocês de casa aí como é que estão as investigações. A Polícia Civil disse o seguinte, que as investigações, né, ficarão a cargo da Delegacia de Baixo Guandu, ainda estão em andamento, mas que no momento eles não poderiam passar mais informações porque pode atrapalhar aí o andamento das investigações, mas que até o momento nenhum suspeito desse crime, desse sequestro que aconteceu nesse final de semana, no sábado, em Baixo Guandu, foi preso ainda. Ninguém foi identificado e nenhum suspeito aí detido. Bruna e George. Certo, Vanusa, uma história cercada de mistérios, ainda bem que essa criança já está de volta com a família, Graças né? a Deus. E bem, obrigada aí, Vanusa, pelas informações. Olha só, a Polícia Federal prendeu na manhã deste domingo o pastor Fabiano Oliveira. Ele é acusado de participar de atos antidemocráticos. O pastor estava no acampamento em frente ao 38º Batalhão do Exército, na Prainha, em Vila Velha. A ação foi feita após a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Contra o religioso, havia um mandado de prisão preventiva. Na semana passada, no estado, foram 23 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva em Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim. A operação, de acordo com o STF, se baseou em uma rede de investigação formada por relatórios de inteligência enviados ao Ministério Público, pelas polícias rodoviária federal, civil e militar. Os documentos identificaram, segundo o Supremo, patrocinadores de manifestações, de financiadores de estruturas para acampamentos, arrecadadores de recursos, lideranças de protestos, mobilizadores de ações chamadas de antidemocráticas pelo STF em redes sociais, além de donos de caminhões e veículos que participaram de bloqueios em rodovias. Entre os presos no estado está o vereador Armandinho Fontoura, do Podemos, eleito em 2020 para o primeiro mandato na Câmara de Vitória. Ele está detido no Centro de Detenção Provisória de Viana 2. O jornalista Jackson Rangel também foi preso. De Cachoeiro, ele foi transferido para a Penitenciária de Segurança Média 1, em Viana. A decisão cita que ele é investigado por extenso histórico de abusos no exercício da liberdade de imprensa e de expressão, com ataques a instituições. O radialista Max Pitangui também teve mandado de prisão expedido e é considerado foragido. 2 deputados estaduais também foram alvo da operação, Carlos Von e Capitão Assunção. Além de serem impedidos de deixar o estado, também devem usar tornozeleiras eletrônicas. Não podem usar as redes sociais, ainda que por outras pessoas, dar entrevista e participar de qualquer evento público em território nacional. O deputado Carlos Von disse que não participou de protesto em frente ao quartel. Bom, a gente tem também aqui o posicionamento dos outros envolvidos, né? Reafirmando, o vereador Armando Fontoura e o jornalista Jackson Rangel Vieira continuam presos. O pastor Fabiano Oliveira deu entrada no Centro de Detenção Provisória hoje de manhã. E o radialista Max Pitangui é considerado foragido. A assessoria do vereador Armandinho informou que o vereador passou por audiência de custódia na sexta-feira, mas o pedido de revogação ainda não foi apreciado. A defesa do vereador acredita que a soltura vai acontecer logo pela falta de elementos e desnecessidade da prisão, além da igualdade com os demais parlamentares que estão soltos. Na semana passada, a defesa do deputado Capitão Assunção diz que iria estudar a decisão do STF para recorrer. Hoje cedo, ligamos para o gabinete do deputado, mas não conseguimos falar com o advogado. Pois é, Bruna, essa ação aí, né, eles começaram a se reunir na frente do Exército ali em Vila Velha, logo depois das eleições, e a gente veio mais aí do momento antes, né, pouco antes da Polícia Federal agir. Esse daí, que é o pastor, está recebendo até água de uma, não estava algemado, tá recebendo água de uma das manifestantes que estavam ali na frente do Exército, e logo após ele foi preso.
E o Max Pitangui, que é o radialista, está considerado foragido. Ele tem um mandado de prisão, estava lá na Assembleia, essa imagem aí, ó, mas durante a ação a polícia não conseguiu localizá-lo e ele ainda não foi preso, mas pode se apresentar também. É isso, as pessoas continuam na frente do Exército, tá? Elas ainda estão lá. Olha, gente, pelo menos 15 passageiros ficaram feridos em um acidente hoje cedo na rodovia do Contorno, em Cariacica. Um ônibus do Transcol, que atravessava a BR, foi atingido por um caminhão. O caminhoneiro aguarda no asfalto por socorro. Ele foi retirado das ferragens do veículo após bater na lateral do ônibus da linha 599, que faz o trajeto Santo Antônio ao terminal de Carapina, na Serra. Os dois veículos trafegavam pela rodovia do Contorno na manhã dessa segunda-feira. Dona Eliene acompanhou o socorro ao filho. Tá com mobilização, acho que é cervical que a gente fala aqui, né? Com a cabeça muito suja de sangue, pois qualquer corte na cabeça sangra muito, né? E gritando muita dor na perna esquerda. E a enfermeira da ambulância tentando mobilizar e ele gritando. Mas ele saiu daqui consciente. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta de 8h30 da manhã. O ônibus estava parado ali, ó, tentando fazer o retorno. Ele imaginou, o motorista, que daria tempo de cruzar a pista. Foi isso que ele fez, mas acabou sendo atingido em cheio pelo caminhão, que vinha no sentido contrário. Ele vinha de Cariacica no sentido da Serra. Pelo menos 15 passageiros ficaram feridos. Dentro do ônibus, eu fui lá ajudar o pessoal do SAMU e da Eco 101. Tinha um monte de ferido dentro do ônibus. Vários, né? Vários. Saiu na marca, entendeu? Teve gente que a gente teve que ajudar, muita gente ajudou, o pessoal da obra aí. Nós pegamos na marca e ajudamos a pegar essas pessoas lá dentro. Tinha muita gente machucada. Todos os feridos foram socorridos para hospitais da região. O motorista do coletivo nada sofreu. O impacto da batida foi tão forte que a dianteira do caminhão foi destruída. 2 janelas do ônibus foram arrancadas. Os veículos ficaram atravessados na pista, no sentido Cariacica-Serra. Um grande congestionamento foi formado na rodovia do Contorno. Foi preciso paciência. O trecho onde a batida aconteceu já registrou outros acidentes. Acontece direto, botando redutor de velocidade. Mas o mal no nosso Brasil, que eles tomam atitude depois que morre gente. Olha que susto, hein? De acordo com a Eco 101, a ocorrência ainda está em andamento. Ambulância, Polícia Rodoviária Federal, SAMU, o Corpo de Bombeiros também, todos foram acionados para atender aí os feridos e controlar o trânsito. As faixas interditadas já foram liberadas. Em relação ao que disse aí o último entrevistado, né? Às vezes nem quando morre toma uma atitude. Exatamente. E a situação se perpetua. Olha, uma mulher foi baleada ao tentar fugir da guarda de Vila Velha. Ela estava no carro com o companheiro. Os dois eram suspeitos de assaltos e foram perseguidos pelos agentes. Perseguição, que a gente está vendo aí nas imagens, terminou em acidente, né? Vamos conversar agora com a repórter Suzy Faria, que vai trazer os detalhes para a gente dessa história. Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George e amigos do TN. Pois é, isso aconteceu começou tudo, na verdade, em Vila Velha, em Vale Encantado, mas foi terminar em Bela Vista, Cariacica. Motivo, os guardas municipais de Vila Velha receberam a denúncia de moradores de Vale Encantado sobre este veículo em que os ocupantes estariam praticando assalto ali na região. Foram ver se acharam, tentaram abordá-lo. Bem, para saber mais sobre o que aconteceu, vamos acompanhar na matéria e vocês vão entender tudo certinho, detalhadamente, do que houve e por que essa mulher terminou, essa história, melhor dizendo, terminou num acidente e ela baleada. Vamos acompanhar a matéria. O acidente que pôs fim à perseguição quase resultou em um atropelamento. Foi nesta colisão, na calçada. Uma senhora passava com uma criança quando, sem controle, o motorista bateu no poste. Mas logo que o carro parou, o motorista tentou fugir. Mas os guardas municipais de Vila Velha vieram logo atrás e ele não teve como fugir. E, para não ser baleado, se jogou no chão, se rendendo. A mulher que estava com ele ameaçou atirar nos agentes e foi baleada. Terminava assim, e no bairro Bela Vista, em Cariacica, uma tentativa de abordagem para a averiguação de suspeitos feita pela Guarda Municipal de Vila Velha. O fato aconteceu por volta de 1h30, 2 horas da tarde. Foi quando os agentes da Guarda Municipal
Ao patrulhar o bairro Vale Encantado, em Vila Velha, receberam a informação de moradores que ocupantes de um veículo com as mesmas características daquele carro estavam assaltando na região. Os agentes saíram em busca para tentar encontrar o veículo. Assim, os guardas municipais começaram a fazer o patrulhamento aqui pela Leste-Oeste, quando viram um veículo com as mesmas características que os moradores disseram. Eles tentaram abordar o veículo para fazer uma averiguação. Só que ao invés de parar, um motorista, além de apontar uma arma para os guardas, acelerou para fugir deles. E não deu outra. A perseguição terminou ali como vocês viram. E na hora que estava dentro do carro, de acordo com o relato dos guardas municipais, no momento da batida, o motorista entregou a arma para a companheira dele, que estava no banco do carona. E ela tentou apontar para os policiais e acabou baleada. A mulher ficou caída na calçada e foi acompanhada por um dos agentes. Uma terceira pessoa foi baleada. Um homem de 29 anos que estava num bar. Ele foi atingido por bala perdida. Os detidos foram identificados como Raif Cosmo Barbosa Machado, de 27 anos, e uma mulher de 21. O carro em que estavam era clonado e foi apreendido. Raif já possui condenações por assalto à mão armada, posse ilegal de arma de fogo. Ambos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Só corrigindo a informação, essa mulher de 21 anos que foi baleada próximo do peito, mas de acordo com informações, o tiro aí não chegou a atingir nenhum órgão vital, foi levada para o hospital e deve estar tendo alta hoje. Já com relação ao companheiro dela, o Raif, ele, como eu já disse na matéria, foi preso aí por assalto à mão armada, tráfico de drogas. E a última prisão dele, Jorge Bruno, aconteceu no dia 17 de novembro, também por tráfico de drogas. Ele seria responsável pelo tráfico ali em Castelo Branco e, pelas informações que eu colhi, já é um velho conhecido, não apenas da Polícia Civil de Cariacica, como também da Polícia Militar ali de Cariacica. Essas são as informações sobre essa perseguição que começou em Vale Encantado, ali na Leste-Oeste, e terminou no bairro de Bela Vista, em Cariacica. É com vocês aí no estúdio. Imagens impressionantes, né? Dessa abordagem do acidente também. Você imagina se estivesse passando alguém ali, próximo à calçada, no momento em que o carro ali, ele praticamente invade, né, a calçada. Como aconteceria uma tragédia, né? Realmente, ainda bem. Foram presos, né? Agora estão na cadeia. Suzy, obrigada aí pelas informações. Gente, ambulantes da Praia da Costa, em Vila Velha, estão precisando de ajuda. Um vendaval destruiu parte do material de trabalho deles. Pois é, o mais desesperador é que o verão está chegando, não parece, né? Mas o verão está chegando e muitos não têm condições de repor esse material que foi perdido. As imagens gravadas do prédio mostram a ventania na orla da Praia da Costa, em Vila Velha. Pessoas correm, cadeiras são arrastadas. Vídeos feitos na areia da praia também registraram os minutos de tensão vividos por banhistas e ambulantes. Meu irmão, o negócio ficou feio. A ventania aconteceu há uma semana, mas deixou um rastro de prejuízos aos ambulantes, que ficam principalmente na Curva da Sereia, local bastante frequentado por moradores e turistas na orla de Vila Velha. Vânia conta que o vento derrubou o carrinho de bebidas dela. Foi uma coisa inesperada mesmo, veio de repente e a gente só viu só os guarda-sol voando, cadeira, o povo correndo, gritando, meus guarda-sóis da nossa amiga também ambulante indo para areia, indo para dentro do mar, foi uma coisa assim, horrível. Marcela também vende bebidas, trabalha como ambulante há 7 anos e ficou assustada com a cena. Começou a escurecer e do nada veio aquela ventania carregando tudo. A preocupação era levar uma pancada, né? Ninguém prezou muito pelo bem material. A gente tinha preocupação porque tinha muita criança, muita gente na areia. Mas aí depois veio o prejuízo também do bem material. Só você teve uma média de R$2.000 de prejuízo. Sim, foram 4 ombrelones que foi para o mar, sumiu, e 14 quebrado.
O verão começa quarta-feira, dia 21 de dezembro, e segundo os meteorologistas, a estação mais quente do ano começa sim com altas temperaturas, mas também a previsão é de chuva intensa. Mas estamos em dezembro, em breve janeiro, nessa época muita gente está de férias. E o movimento é grande aqui na orla de Vila Velha, por isso que os ambulantes, eles querem estar com material em dia para voltar logo ao trabalho. Voltar ao trabalho e atender melhor os clientes. Gislane é outro exemplo. Vive do trabalho como ambulante na Curva da Sereia e a perda de parte do material pode causar ainda mais prejuízos. Em meu carrinho eu preciso de 6, 7 homens para tirar da areia, bem pesado. E no vento ele caiu, ele tombou sozinho, não precisa de ninguém empurrar, tombou sozinho. Pelo menos 10 ambulantes tiveram prejuízos com a ventania e não podem comprar guarda-sol e outros materiais. Para ajudar esses profissionais, Marcela criou uma vaquinha virtual. Quem puder ajudar, é só entrar na página www.vaquinha.com.br/3337190 e fazer a doação. Tem pessoas aqui que hoje não têm material nenhum para trabalhar. Até eu estou emprestando, outras pessoas estão ajudando. Então eu tive a ideia de fazer uma vaquinha em que a gente pode pedir, comprar 3 ombrelones para cada um, para essas pessoas que ficaram sem nada, né? Para poder comprar e elas terem o que trabalhar. Né? Como a gente viu aí, os ambulantes estão pedindo, né, uma ajuda financeira, estão precisando. Para contribuir, é só entrar no site www.vaquinha.com.br/3337190. vaquinha.com.br/3337190 é a vaquinha dos ambulantes da Praia da Costa. A gente está vendo aí, quando você colocar esse link no seu computador, no seu celular, é aquela página que vai aparecer. Quem puder contribuir, né? O pessoal está precisando muito mesmo. Impressionante também essas imagens, Nossa, né? Muito de vento. uma semana, perder tudo. Tinha Muito. um carrinho lá que precisavam de 6 homens para carregar e o vento derrubou o carrinho. Você vê a força, né, do vendaval, realmente. E, Bruna, a chuva voltou a interditar trechos da BR-101, teve queda de barrancos, alagamento da rodovia também. Pois é, Luciano Rosetti vai conversar com a gente agora sobre esses transtornos, né, meu amigo? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, Jorge, amigo e amiga do TN. Boa tarde para todo mundo. Exatamente, a chuva voltou a cair com força aqui no Espírito Santo. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a previsão do tempo, mas só adiantando para vocês, a previsão de chuva é pelo menos até sexta-feira. A gente está aqui em Vila Velha, na Praia da Costa. Vou mostrar para você como é que está o tempo aqui ao vivo no TN. Olha só, a chuva estava fraquinha até agora há pouco, mas só que voltou a aumentar, a chuva está apertando, está ficando intensa e está chovendo principalmente muito forte no norte do Espírito Santo, né? O norte do Espírito Santo é a região do estado mais castigada pelas fortes chuvas, muitos transtornos, estradas, pistas interditadas, muito transtorno mesmo, né? A gente tem uma reportagem preparada para mostrar para você e fazer um giro, né, dos estragos da chuva aqui no Espírito Santo, sobretudo, principalmente no norte do Espírito Santo. Vamos ver. Em São Mateus, a BR-101 voltou a ser interditada. Uma cratera se abriu no quilômetro 71,5 e parte da pista nos 2 sentidos cedeu. O volume de água do rio que corta a rodovia chamou atenção. Também do município, um deslizamento de terra assustou os moradores do centro da cidade. Casas foram atingidas. Hoje pela manhã era possível ver o tamanho do estrago. Uma cratera se abriu. Quem estava na parte baixa conseguiu sair de casa a tempo e não há informação de feridos. Na região de Pedra d'Água, em Guriri, muitas ruas ficaram alagadas. O nível do rio subiu muito e interditou pistas. Os passageiros desse ônibus tiveram que descer porque era impossível seguir viagem. Aqui, ó, na Pedra d'Água, o ônibus não está passando, desceu todo mundo, porque a ponte da Pedra d'Água ali trincou. Não está passando veículo pesado, ó. Olha isso aqui, as árvores estão descendo tudo. Em Linhares, o quilômetro 162 também está interditado. A pista ficou alagada por causa do transbordamento do rio. Em Nova Venécia, o rio Quircaré também transbordou. A água já invadia a pista e algumas casas. Do quilômetro 17 da BR-101 em Pedro Canário, a forte chuva provocou a queda de uma barreira. Uma carreta quase foi atingida pelo deslizamento. Segundo a PRF, a rodovia precisou ser interditada e o trânsito flui no sistema Pare e Siga.
Muito bem, além de transtornos em Nova Venécia, Pedro Canário e todas as outras regiões, né, em Linhares também uma pista ficou totalmente interditada na altura do quilômetro 162, quer dizer, muitos transtornos causados pelas chuvas, né, principalmente no norte do estado. Agora, como é que fica a previsão do tempo, né? Bom, já está chovendo, né? E vai continuar chovendo pelo menos até sexta-feira. O verão começa na próxima quarta, o verão já começa com chuva, pelo menos, gente, repito, até sexta-feira, né, dessa sexta-feira dessa semana, né, e com ventos fortes também, de cerca de 100 km por hora, quer dizer, tem que tomar bastante cuidado. E vocês aí no estúdio, né, Bruna e Jorge, vocês têm aí a atualização do Twitter, né, da Polícia Rodoviária Federal sobre a situação das estradas aqui no Espírito Santo, não é isso? Temos sim, Luciano, a gente vai trazer essa informação então agora para quem está em casa. É o seguinte, Pedro Canário, quilômetro 17, está aqui na tela. Continua também no sistema Pare-Siga, como a gente acabou de ver na reportagem, por conta da queda de uma barreira. São Mateus, quilômetro que a gente acabou de acompanhar também, quilômetro 71,5, está totalmente interditado lá, está complicado mesmo. A pista, ela cedeu completamente nos dois sentidos, então por lá é interdição total. Linhares, quilômetro 162, Luciano falou agora também, a atualização aí da Eco 101 no Twitter da PRF. A pista continua nesse sistema Pare-Siga, porque realmente choveu bastante por lá, o rio acabou invadindo a pista, acabou invadindo a BR. Então esse é mais um trecho aí de Linhares que está com problema para o motorista passar por aí. Agora é o seguinte, o Twitter da PRF, ele deixa aqui para a gente também um número de telefone, tá? A ligação é gratuita, é o 0800 7701 101. Para o motorista, para quem precisar de informações para saber como é que estão as condições da BR aí pelo estado. Quem não tem jeito, né, precisa pegar a estrada agora, pode se informar, informação segura, tá aí ó, serviço disponível 24 horas por dia para ninguém correr risco, né? É importante sair de casa informado do que está rolando aí pelas BRs, porque é muita chuva caindo, hein? Importante ter atenção, né? Isso aí. Olha, gente, 3 bandidos fizeram um arrastão dentro de um ônibus do Transcol que passava pela Serra. Bolsas, celulares de 20 passageiros foram roubados. Um dos aparelhos estava com o GPS ligado e os 3 bandidos acabaram presos pouco tempo depois desse crime. Mas antes disso, deixaram traumas às vítimas. Até mesmo uma criança teve uma arma apontada para a cabeça. Chegou na altura, né, de Jardim Limoeiro. Ele levantou, assim, ficou olhando, aí eu já achei suspeito. Foi que ele virou, eu vi a ponta da arma, aí pensei, é assalto. Aí ele já puxou a arma, anunciou o assalto. O assalto relatado ocorreu nesse final de semana, dentro da linha 515, que faz o trajeto Terminal Campo Grande a Terminal Laranjeiras, na Serra. 3 homens armados renderam e saquearam cerca de 20 passageiros. A operadora de caixa foi uma das vítimas. Ela teve o celular roubado. Até uma criança de 8 anos foi ameaçada. Ela também teve uma arma apontada para a cabeça. O senhor estava sentado aqui, né, e a criança ali. Era uma família, estava vindo do shopping. Aí o moço se recusou a entregar, aí ele apontou para o celular ou o que fosse, que eles pedem tudo. Entrega, perdeu. Aí virou e apontou na criança, a mãe desesperou e entregou tudo. Aí um deles veio em mim, não foi o armado, e pediu, eu já entreguei o celular logo. Tudo foi muito rápido. Uma das vítimas ainda conta que os assaltantes desceram no ponto seguinte, levando celulares, bolsas, joias e relógios. Tinha um rapaz, demorou a entregar o celular, ele pegou e deu uma coronhada no braço do rapaz. Quantas pessoas mais ou menos estavam dentro do ônibus? Todo mundo foi assaltado? Todo mundo foi saqueado? Todo mundo. Só quem conseguiu, por faixa, sei lá, umas 20 pessoas, entendeu? Mas teve uma moça que conseguiu guardar o celular, aí levou a bolsa dela. Foi um dos aparelhos roubados durante o arrastão que levou a polícia a prender os assaltantes. Um desses celulares tinha GPS. O dono informou a localização dos bandidos para a polícia militar. Eles foram localizados no bairro Central Carapina, onde acabaram presos. Entre os assaltantes estão 2 adolescentes. Os 3 suspeitos foram levados para a Delegacia Regional da Serra, onde foram autuados. Fica o trauma, com certeza. Eu estava até comentando com a minha amiga ontem à noite, claro que fica o trauma, entendeu? Mas é seguir em frente, né? Fé em Deus e pé na tábua.
Os suspeitos do crime foram encaminhados ao presídio. Olha, gente, um crime brutal em São Domingos do Norte. Uma idosa de 73 anos foi encontrada morta dentro de casa. Ela estava nua, com as mãos e pés amarrados e com uma camisa cobrindo a cabeça. Quanta violência. Suzy Faria já está na área de volta para dar para a gente os detalhes desse caso, né, Suzy? Que triste isso. Realmente, Bruna. Mais um crime contra a mulher e mais uma suspeita de que esse crime tenha sido um latrocínio. Olha só a história. Um amigo dessa mulher passava pela estrada e encontrou o carro dela, um sedã, atolado no meio da estrada. Viu que ela não estava ali e foi até a casa dela para oferecer ajuda, saber se ela precisava de alguma coisa. Ao chamar pela mulher, ele não foi atendido e ele resolveu entrar. E viu uma cena que eu, sinceramente, acho que ele não gostaria de ter visto. A mulher estava em cima da cama, amarrada os pés e as mãos e ainda com uma camisa colocada no rosto. A polícia foi chamada e o perito preliminarmente definiu que ela tinha sido morta por asfixia. Mas o serviço reservado da Polícia Militar, ao começar a investigar este caso, chegou até a 2 pessoas que podem ter participado da morte dessa senhora. E aí o caso ganhou aí os ares de latrocínio, porque o veículo dessa idosa de 73 anos, que mora lá em São Domingos do Norte, teria sido levado. Só não conseguiram o intento de ficar com o carro porque ele teria atolado no meio da estrada. Inclusive, após essa descoberta do nome dessas 2 pessoas que estariam envolvidas nesse crime, a polícia chegou até a pedir um mandado de busca e prisão. Os policiais chegaram aí até o local onde esses 2 homens suspeitos estariam, mas não encontraram com essas pessoas no local. E a busca a esses 2 suspeitos, continua, viu? Então, a Polícia Militar lá da área de São Domingos do Norte já sabem quem são os suspeitos, já estão atrás deles e o caso está sendo tratado como latrocínio em que foi vítima esta senhora de 73 anos de idade. George e Bruno, eu tenho mais uma informação para passar para vocês, uma última para encerrar aqui a minha participação. Agora pela manhã, em Manguinhos, foi encontrado um homem de 38 anos de idade. Ele acionou a Polícia Militar para dizer que foi assaltado em Nova Rosa da Penha. O caminhão dele teria sido levado. Quando ele voltou para Nova Rosa da Penha, descobriu que o caminhão estava lá, mas o reboque não. E nesse reboque havia uma carga de tecidos que foi levada. Esse fato aconteceu hoje pela manhã em Nova Rosa da Penha, o assalto. Só que o homem, ao ser levado junto com os bandidos, foi deixado na localidade de Ourimar, no conjunto Ourimar, que fica ali perto de Manguinhos. Como ali também tem uma base da Polícia Militar de Trânsito, ele acionou a polícia e eles, voltando para o local, descobriu que a carga de tecidos tinha sido levada. George, Bruna. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações. 2 histórias de violência, né? Deixou a gente chocado. Valeu, Suzy. Pausa rápida no TN1 e em instantes você vai ver. Justiça concede liberdade para a mãe condenada por matar filho recém-nascido a tesouradas. Polícia apreende drogas escondida em um carrinho de bebê. A mãe da criança foi presa. Tentativa de latrocínio. Um adolescente que estava em um carro de aplicativo foi baleado na Serra. Nova paralisação dos rodoviários da Sanremo. Mais de 50 coletivos que circulam em Vila Velha ficaram parados na garagem da empresa. A gente volta rapidinho. 12h36, TN1 está de volta falando de mais uma paralisação dos rodoviários da Sanremo em Vila Velha. Os coletivos estão parados na garagem das empresas. Luciano Rosetti vai atualizar as informações para a gente. Ô Lu, muita gente que precisou do ônibus aí hoje de manhã ficou na mão, né? Pois é, minha amiga, o cálculo feito pelo sindicato é que a empresa Sanremo, ela atende cerca de 20 mil passageiros aqui em Vila Velha. E hoje, os funcionários cruzaram os braços porque eles têm muitas reivindicações. Por exemplo, eles não receberam até agora o 13º, não receberam salário, está atrasado, ticket de alimentação atrasado e há 3 anos eles não recebem o pagamento do FGTS. Então está todo mundo revoltado, todo mundo cruzou os braços, mais de 250 funcionários e acabou tirando aí de circulação cerca de 58 ônibus, 30 linhas que atendem aí cerca de 20 mil passageiros. A gente fez uma reportagem para contar para você os detalhes. Vamos ver.
58 veículos parados na garagem. Os funcionários da aviação Sanremo de Vila Velha começaram a segunda-feira de braços cruzados. O trabalhador vem sofrendo com atraso de pagamentos há algum período já, né? E a gente chegou agora no limite já, com atraso de salário. No mês passado a gente não recebeu nada ainda, hoje é dia 20, né? Entre as reivindicações, salário, ticket alimentação e 13º atrasados e o fundo de garantia, que não seria depositado há 3 anos. O sindicato vem aqui, aperta a empresa pede um prazo. A gente já parou a empresa aqui em outros momentos, que os trabalhadores quis rodar porque achavam que era melhor rodar do que ficar parado. Agora os trabalhadores não querem nem rodar mais porque toda vez que faz isso, volta a trabalhar e a empresa não paga os trabalhadores. E é claro que uma paralisação como essa já está gerando impactos aqui em Vila Velha. São ao todo 30 linhas de ônibus que nem saíram daqui hoje e cerca de 20 mil pessoas que dependem totalmente do serviço prestado por eles. Porém, em contrapartida, os cerca de 250 funcionários também dependem que o salário fique em dia. Como o seu Fernando, por exemplo, que tem 14 anos de empresa. A empresa está vindo falhando com a gente. 2, 3 meses, quando vem pagando parcelado nos pagamentos e as nossas dívidas ficam acumulando. Então, geralmente tem colega meu não, graças a Deus, mas tem colega meu que sente falta das coisas dentro de casa, os pais, os filhos pedindo, a mulher, e as contas chegando e nada. O sindicato tenta negociar com a empresa, mas até agora afirma que não conseguiu. Esse mês todo a gente não recebeu nada referente a salário, apenas 25% do 13º. A gente já está há mais ou menos uns 2 anos, né, passando por essa dificuldade aí. E até agora não chegou a nenhuma conclusão de resolver esse problema ainda. Pois é, que situação, né? E nossa redação também exigiu, né, pediu uma nota para Sanremo. Até agora não tivemos resposta. O que nós temos aqui, né, em relação aos passageiros, é o prejuízo, né? Vamos tentar falar com alguns deles aqui, o ponto não está muito cheio. Minha amiga, boa tarde, tudo bem? Com licença, seu nome? Júlia. Júlia, está esperando o ônibus aqui, Transcol ou Sanremo? Sanremo. Sanremo? Sim. Para onde? Para Garrido. Vila Garrido, né? Isso. Até agora nada. Tem quanto tempo que você está aqui? Já tem 1 hora, na verdade eu estava esperando lá dentro, mas nada, tem que pegar Transcol. E na parte da manhã foi a mesma coisa, eu venho de Sanremo e não passou. Você veio para cá por outros meios, né? Isso. Aí é isso, tem que pegar agora outros meios de novo porque não tá rodando. Tá na chuva? Na chuva. Com fome, hora do almoço? Isso. Doido para ir para casa só almoçar, descansar, mas é agora complicado, e que já demora a passar tanto um quanto o outro, aí fica complicado, já não tendo. Júlia, boa sorte para você, viu? Bom retorno para casa. Essa é a situação, amigo do TN, Bruna e George, de quem depende do transporte coletivo, né? Só lembrando, né, além da Júlia, são cerca de 20 mil passageiros que dependem da aviação Sanremo. Então a gente está aguardando uma nota deles, né? Uma satisfação para ver se eles vão atender os funcionários, o que está acontecendo. A gente precisa de uma resposta e os funcionários mais ainda, junto com a população, claro. Não dá também você trabalhar de graça, né? Não aí dá. também não dá. É um impasse que já dura um tempo, né? De hoje não, né? E aí realmente ficam os funcionários prejudicados e os passageiros também que pagam a passagem, né, gente? Luciano, obrigada aí pelas informações, meu amigo. Valeu. Olha, a droga foi encontrada dentro de um carrinho de bebê em Vila Velha. Foi a cadela Meg quem farejou os 1.500 pinos de cocaína dentro do carrinho. A casa, no bairro Ilha dos Aires, foi alvo de uma abordagem da Guarda Municipal. No imóvel havia 3 crianças, entre elas um bebê de 8 meses. A mãe, de 30 anos, chegou a dizer que nem morava no local, o que não era verdade. Ela foi autuada por tráfico e levada ao presídio. Os filhos foram encaminhados para a avó. E ganhou liberdade a mãe que matou o filho recém-nascido. Ela foi condenada a 26 anos de prisão. Manuela Machado conversa com a gente agora ao vivo para explicar, né, por que a justiça, Manuela, concedeu liberdade a essa mãe, né, que tem 35 anos. Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, George, boa tarde a todos. A Justiça aceitou o pedido de habeas corpus do advogado de defesa da mulher acusada de matar o próprio filho, um menino recém-nascido, isso no banheiro da casa dela. O crime aconteceu em 2015. Ela chegou a cumprir 7 anos de prisão, mas agora vai responder em liberdade. Foi condenada aí por 26 anos de prisão. O nome dela é Michele Ribeiro Passos.
de 35 anos. Foi condenada por homicídio com motivação torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A juíza Lívia Regina Saverghini Bissori Lage, ela aceitou esse pedido de habeas corpus, mas a suspeita, vai ter que cumprir 2 medidas cautelares. São elas: comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades e também ficar em casa durante o período noturno e nos dias de folga do trabalho. Caso ela, acusada, descumpre essas medidas, aí sim o benefício de responder em liberdade poderá ser revogado. Só lembrando, segundo a polícia, esse crime aconteceu em junho de 2015, foi no bairro Itararé, em Vitória. A princípio, Michele disse que teve o bebê no banheiro de casa e que ao tentar cortar o cordão umbilical do filho, acabou ferindo e matando o bebê. Mas depois, durante o depoimento, ela acabou confessando à polícia que teve a intenção de matar, inclusive deu uma tesourada no coração da criança que morreu na hora. Ela alegou que o marido não aceitava uma terceira gravidez. Então, ela já estava acima do peso, escondeu a gravidez, inclusive deu também exames falsos ao marido, de negativo, mas na verdade eram positivos. E ela também respondeu por esse crime aí de exames falsos. Mas agora vai responder em liberdade por esse crime aí que chocou, É um crime realmente chocante e bárbaro. Eu volto com vocês aí no estúdio. É a nossa justiça. Aí, a nossa justiça, lei, a nossa lei. Valeu, Manu. Obrigado aí pelas informações. Olha, gente, um adolescente foi baleado ao reagir a um assalto na Serra. Ele e a namorada estavam em carro de aplicativo que foi interceptado pelos bandidos. O casal de adolescentes estava dentro de um carro de aplicativo quando foi rendido pelos assaltantes. O veículo foi parado pelos criminosos nessa rua, no bairro Cidade Continental, na Serra. Os jovens estavam a caminho da casa da menina quando eles passavam aqui pelo setor América, no bairro Cidade Continental, na Serra. 2 homens se aproximaram do carro e acabaram interceptando-o. Foi nesse momento que eles anunciaram o assalto. Armados, um deles exigiu os pertences pessoais, só que o adolescente acabou reagindo. Foi nesse momento que um dos suspeitos atirou. O tiro acertou a perna do adolescente. Após o disparo, os assaltantes fugiram. Já o rapaz baleado foi socorrido para a unidade de pronto atendimento de Carapina. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi transferido durante a madrugada desse domingo para o Hospital Jaime dos Santos Neves, onde deve passar por cirurgia. O estado de saúde dele é considerado estável. A Polícia Militar fez buscas na região, mas os 2 suspeitos não foram encontrados. Os autores do crime ainda não foram presos. A polícia está investigando esse crime. A greve de pilotos e comissários em aeroportos do país atrasou voos em várias cidades. Em Vitória, pelo menos 2 voos foram cancelados pela manhã. Um de chegada de Congonhas e outro a partir de Vitória para Congonhas na mesma companhia aérea. A paralisação pontual acontece nos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Fortaleza. Ela vai ocorrer de 6 às 8 da manhã. De acordo com a decisão do Superior Tribunal do Trabalho, 90% dos aeronautas devem continuar trabalhando. Os manifestantes pedem reajuste de salário e melhoria nas condições de trabalho. Olha só, agora a Luísa tem um recado importante pra gente. Casa do Serralheiro, Natal de preço baixo é aqui. Confere na tela comigo. Painel gradil R$ 96,00 o metro quadrado. Coluna pronta 6 por 20, R$ 70,90 a peça. Telha Galvalume 43 milímetros, R$ 39,90 o metro. A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos e só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida do estado, o atendimento por aqui é VIP. Recebemos o seu projeto e, junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. A Casa do Serralheiro joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Itibá, Linhares, São Mateus e agora em Vila Velha. Pode ligar, queremos te atender. 3226-8045. 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade.
Obrigada, Luísa Daer. Olha, Natal tá chegando, tá muito perto, né? Final de semana agora. E esse clima de confraternização se espalha. Olha, em Vila Velha, funcionários de um hospital presentearam pacientes e acompanhantes com uma cantata natalina. Olha só. Com direito a saxofone e violão, lindo demais. E Papai Noel. Isso aí. Gente, boa semana, viu? Até amanhã. Tchau, até amanhã.